Boa noite! Iniciamos mais um dia do nosso programa Elga e Você, sempre com muito conteúdo, com credibilidade, muita informação. Dê uma olhadinha no que temos para hoje. Nesse momento, eu tenho assim muito cuidado, porque às vezes o empresário assim já está machucado, está preocupado. Mais sentido. E aí você vem e ainda coloca ele na berlinda e fala assim, você ainda é culpado. E ainda temos uma entrevista muito informativa com a doutora Adrian Carolina Lobo, que nos contou tudo o que está acontecendo nas relações de trabalho. Hoje, como a necessidade veio e o home office foi uma das alternativas mais certeiras, né, no Brasil, em todos os lugares, hoje eles conseguem visualizar isso de uma outra forma. Então fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E hoje é sexta-feira, o dia da felicidade espontânea, e toda sexta-feira o nosso programa Elga e Você quer programar o seu final de semana só com coisa boa. Então vamos dar início ao nosso quadro Agenda Vem, Filmes e Séries. E vamos iniciar as nossas dicas de filmão para o seu final de semana com esse filme de terror psicológico, Can. Alice é uma jovem ambiciosa que exibe seu corpo em frente a uma webcam. Ela tem a sua identidade roubada por uma sósia, que também acaba invadindo seu canal. Assim, ela perde o controle da situação, os limites que ela impôs aos seus seguidores são quebrados e sua identidade online é totalmente devastada. Throat last night. Holy shit. What are you looking at? Nothing. She's texting a boy. Alice, I'm gonna tell her. My rank needs to be better. I'm like this close to breaking top 50. I can taste it. E agora vamos de terror, mas esse é sensacional. Invocação do Mal 2. Os investigadores paranormais Ed e Lorraine embarcam em mais uma aventura na intenção de ajudar uma família que está sendo mal assombrada, pois desta vez eles irão desembarcar na Grande Londres. Estão chamando de Amityville da Inglaterra. Uma família precisa da nossa ajuda desesperadamente. Depois de tudo que nós vimos, muito pouca coisa nos impressiona. Mas este caso ainda me assombra. Essa voz parece estar vindo de dentro de você. Parece mais que ela vem de trás de mim, como se eu fosse usada. Janet, você está bem? E agora vamos para um suspense político. Nesta trama, conhecemos a história da jovem jornalista Helena. Ela acaba abandonando sua cobertura das eleições presidenciais de 1984 nos Estados Unidos para ir a uma ilha na qual se encontra seu pai, Dick. Ela entra em um acordo de negócios que vai se tornando cada vez mais nojento e perigoso. Finishing shipping crates for M16s, most likely. He's the old man. Dad. Ellie, I got a big deal coming, the big deal. E agora vamos para uma comédia. Ela acreditava que com 30 anos estaria vivendo tudo que sempre sonhou. Casamento, filhos e uma carreira bem-sucedida. Mas ao chegar aos 30, ela percebe que nem tudo é tão simples assim. Oh my God. Who are you? I'm Jared Sterling. What do you actually know about this guy? He wants kids. He owns a duvet cover. What more do I want? I think you may be the perfect girl. E vamos continuar com boas risadas, mega romântico. A arquiteta Natalie acha os romances vivenciados na TV uma bela de uma baboseira. Até que um certo dia ela é assaltada e com isto leva uma bela de uma pancada na cabeça. Assim, ao acordar em um hospital,
percebe que sua vida virou um pesadelo. Have an easier time seeing you if you were a little more open. Hey, I'm Jack. Natalie. Give me the purse! Why does this shit always happen to me? E agora, um bate-papo muito importante, interessante. Fiquem aqui comigo que nós estamos recebendo ela, Adrian Caroline Lobo, que é advogada trabalhista. Primeiro, quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. É um prazer te receber aqui. Oi, obrigada, Elga, obrigada pelo convite, obrigada, equipe. Estou muito honrada de estar aqui hoje. A gente que está. Adrian, você tem aí bem atuante, né? Uma advogada muito atuante. Queria saber de você, para você contar um pouquinho a sua história, como foi escolher se especializar em direito trabalhista, como é que nasceu essa paixão pela advocacia, porque você é uma advogada apaixonada. Sim, na verdade nem era a minha primeira opção direito do trabalho. No início da carreira, como você bem sabe, a gente faz de tudo um pouco, né? Sim. Então atuei no direito civil, criminal, fiz um pouquinho de cada. Mas não era ainda o que eu gostava, né? Não me apaixonei. E aí descobri o direito do trabalho e acabei me apaixonando. Me especializei na área e hoje, então, eu só faço isso. Tem 4 anos já que eu faço só isso. Sou advogada há 6 anos e há 4 eu só tô na área do trabalho. E apaixonou? Sim, amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Sim. Você acaba criando uma intimidade tão grande também, né? Com a profissão, com as pessoas. É um momento, assim, também delicado na vida da pessoa que você tá lá para resolver e para ajudar. Sim, e graças a Deus eu tive a oportunidade de atender os dois lados, porque no direito do trabalho, a gente atende tanto o trabalhador quanto a empresa. Isso é muito importante. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com o empregado, né, diretamente, entender quais eram as suas dores, né, as suas causas, os seus direitos, e depois eu também atendi a empresa. Então eu consegui ver também o lado da empresa, por que os empregadores choram tanto, né? Essas duas visões te joga muito na frente, né? Você consegue realmente formar um juízo mais facilmente. Hoje eu consigo entender os dois lados. Se eu vejo uma situação, a gente não peca mais só para um lado. A gente já consegue analisar de forma mais ampla, né? E eu consigo visualizar as duas esferas para ver o que dá pra gente fazer ali e até entrar num acordo ou, né, tentar ver o que tá faltando ainda para essa empresa ou para esse empregado. E o acordo é tendência ainda no direito trabalhista? Não tá tanto mais. Não tem mais muita... Não, essa história de, vou entrar com a ação porque daí eu consigo um acordo, não tá tão fácil hoje, não. Isso é muito bom, né? Harmoniza as relações, porque realmente só entra quando tem direito. Isso, hoje a gente consegue funilar melhor. Sim. Então, até a empresa hoje está mais preparada. Com a introdução da auditoria trabalhista, do compliance, hoje as empresas vêm mais preparadas para essas ações. Então, hoje em dia, a gente não tem muito esse negócio de, veio a ação, vou perder, então já vou pagar logo um acordo para a gente já resolver. Sim. Existe empresas assim? Existe, né? Claro que ainda tem aqueles que não querem crescer, não querem evoluir, buscar melhorias. Mas ainda tem as empresas, graças a Deus, que estão crescendo, ainda mais agora com a pandemia, fez muitas empresas olharem para frente e na inovação. Sim. Sair da caixa, sabe, pensar fora um pouco para ver o que eu posso fazer para inovar e não perder o meu negócio e ainda assim manter a minha empresa ativa. Falando de pandemia, teve muitas mudanças, né? A gente já vai chegar nessas mudanças. Eu quero falar de uma parte importante na sua vida. Você passa muito conteúdo nas suas redes, você aí tem essa tendência de estar informando as pessoas. Conta um pouquinho desse lado. Sim, eu tenho vários amigos, né, familiares, que sempre quando tem um advogado da família, vem e pergunta tudo pra você. E como que é isso, não sei o que. Eu fiquei analisando, achei a necessidade de repassar esse conhecimento também pras pessoas. Porque é algo que se fala muito, mas ainda é algo que tem muita dúvida, muita dificuldade de entendimento. Mas as pessoas têm mesmo, né? Sim. E engraçado, hoje eu ainda conversei sobre isso, que você não pode alegar desconhecimento da lei. Não. De jeito jamais. Mas muita gente existe. não tem esse conhecimento. Sim, e na maioria das vezes tem muito advogado que gosta de falar difícil para as pessoas, né, para o cliente, que é o tal do juridiquês. E aí eu gosto de falar mais abertamente, que eu penso que a pessoa entende melhor, que a minha intenção é fazer com que o outro entenda o assunto. Mesmo que eu não use da técnica para que ele entenda, o meu objetivo é que ele entenda. Por isso eu
Fui pelas redes sociais, porque é um meio mais fácil hoje, né, mais abrangente. Todo mundo hoje tem acesso à rede social. Sim. Então, eu entrei na rede social, já tinha uma rede particular, né, privada. Falei, peraí, eu vou ajudar as pessoas de alguma forma. E aí resolvi, comecei a buscar as dúvidas dos meus clientes até, das empresas, dos empregados, dos meus amigos, e comecei a colocar tudo em vídeo. Porque também vídeo é uma forma melhor da pessoa entender do que escrito. Na maioria das vezes você tá ali, começa a ler e já cansa. É engraçado, né? As pessoas, não todo mundo, não vou generalizar, mas muita gente tem uma dificuldade na leitura, né? Olha, aquilo ali já é cansativo, não continua, ou lê com a cabeça em outro lugar. Ainda mais se for pra falar de lei. Vai ler, vai falar assim, eu não quero ler isso. Cansativo, porque é chato, a pessoa não é conhece. cansativo, tem termos difíceis, é bem complexo. Então eu falei, bom, vamos entrar nessas pessoas de uma outra forma. Então vamos usar o vídeo, que eu posso conversar assim, abertamente com as pessoas, e eles entendem. E eu tô tendo um bom retorno disso. Geralmente é muito bom. Você trabalha, qual é a rede social? No Instagram, YouTube? No Instagram. Eu uso meu Instagram para passar essas informações. E quais são as maiores dúvidas? Hoje, pandemia. Tudo relacionado à pandemia. Todo mundo está... Porque gerou, assim... Aliás, teve muitas mudanças, né? Sim. A gente tem várias vertentes aí no fim das relações de trabalho, que aconteceu muito, né? Agora o desemprego está em alta, muita gente teve que demitir metade dos seus funcionários. Sim. Tem o caso do home office, né? Que é uma realidade agora Isso. e que não vai retroceder, né? A tendência é só aumentar. Fala um pouquinho pra gente como é que está aí o direito do trabalho diante de todas essas questões. A maioria das dúvidas é, será que eu vou ficar sem emprego? Posso ser mandada embora agora? Mas está na pandemia, o que eu vou fazer? Grávidas, né? Posso ser mandada embora? Posso trabalhar? Não posso? E o grupo de risco? São as maiores dúvidas e, de fato, mudou muita coisa. Hoje, a empresa que não conseguiu se reinventar, pensar fora da caixa, né? Tentar algo novo, ficou para trás. E essa que ficou para trás, não sei se vai conseguir se reerguer depois, porque eu não sei nem como vai ser depois, né? Sim. Se fala muito hoje em novo normal, mas o que seria o novo normal? Ninguém sabe ainda, em Sim, concreto. é muito novo, tudo é novo. Tudo muito recente, né? Nada ainda está assim em concreto, as coisas estão se adaptando, estão mudando, porque ainda tem muita coisa para acontecer, né? Exato, e a gente não sabe nem até quando vai durar essa situação. Então, o governo veio também para ajudar as empresas, que eu achei muito interessante. Nunca esperava isso, para ser bem sincera. Nossa. Quando eu vi, falei, nossa, que bom, né? Porque senão as empresas teriam quebrado. Sim, qual que é o ponto, assim, que você O maior ponto pode pontuar para nós? Que a gente consegue hoje, que é relativamente interessante para a empresa, que mantém muitos contratos de trabalho, de fato, é a suspensão do contrato de trabalho, a redução de jornada e cargos jornada e salário, né? Falei tudo errado. Quer voltar? Vamos. Leandra, a gente vai voltar essa parte. Desde a hora que eu perguntei. Pode Então, falar? eu falo, qual que é o ponto que você pode, assim, observar bem pra gente? O ponto mais relevante hoje nessa mudança toda é a questão da suspensão do contrato de trabalho e redução de salário e jornada. Porque com isso a gente consegue facilitar o desempenho do funcionário, né? Se ele está com o contrato suspenso, quem vai arcar isso hoje é o governo. Então, desafoga um pouco a empresa, né? Reduz um pouco esse prejuízo que já está grande, porque não está Sim. tendo venda, né? Comércio. Sim, tá tudo mais. parado, né? Então, ele consegue manter esse funcionário empregado porque tem uma outra fonte pagando, que é o governo. E a questão da redução de jornada e salário também, porque tem empresas, até agora, a gente hoje está em lockdown, né, em isolamento, Sim. mas vai voltar ainda o comércio aos poucos. Sim. Com esses horários reduzidos, a gente consegue também manter o funcionário em horário reduzido e reduzir também o salário dele. Mas ainda assim vai ser de forma proporcional. O governo vem também, paga um percentual desse salário para que nenhuma das partes fique prejudicada. E essa ajuda do governo tem prazo? Agora, como já é lei, aumentou um pouco esse prazo, né? Então, o que antes era uma medida provisória, que foi renovada, né, por igual período, eram 60 dias, por mais 60 dias, com 4 meses. E agora aumentou por mais 60 dias com a lei. Então, se você já tinha suspendido o contrato do seu funcionário ou reduzido jornada e salário, você pode refazer esse acordo com ele por mais um período. Mas a gente não sabe ainda se vai ser renovado, porque tudo depende de como essa pandemia ainda vai se estender. Tem hoje na lei uma previsão de que se a pandemia se estender, esse período também se estende.
Mas aí a gente... Seria o lógico, né? Eu acredito que conforme for durando ainda o estado de calamidade do Brasil, essa lei ainda vai ser estendida. Sim. E você está tendo muitos atritos ainda das pessoas estarem ingressando judicialmente? Hoje deu uma queda muito drástica, assim, na justiça do trabalho. Com as ações. Mas eu acredito que vai ter uma elevação de um período... a partir mais ou menos daqui uns 2, 3 meses, acredito que vai ter essa elevação. Por quê? A pandemia vai tomando uma forma que daqui a pouco as empresas não vão continuar com esses contratos. Ainda que assim, tenha... não conseguem continuar, Não conseguem. né? Ainda que tenha essa ajuda do governo, vai chegar um momento que eles não vão conseguir manter. Né? Hoje o comércio já está em estado crítico. Tá colapsado também. Sim, já não está tendo condições. Muita gente não vai voltar. Então vai ter muita dispensa, muita demissão, né? Demissões em massa, e não vai ter dinheiro para pagar verba rescisória, FGTS, multa, aviso prévio. E aí, nesse momento, vai ter ação trabalhista. Porque é um direito? Sim. Né? A pessoa tem esse direito e a empresa não tem o dinheiro para pagar. Exatamente. Né? Olha, eu tenho uma dúvida ainda em relação, por exemplo, à demissão, mesmo na pandemia. Eu posso demitir? Pode demitir. O fato de estarmos nessa pandemia, né, na situação que estamos, não exime o empregado da demissão e também não obriga o empregador a manter o contrato. A menos que ele tenha feito o acordo, né, de suspensão do contrato de trabalho ou redução, porque daí tem uma previsão de estabilidade. O mesmo período que o funcionário ficou com o contrato suspenso ou com a carga reduzida, né, com o salário reduzido, vai ser o mesmo período de estabilidade. Entendi. Então, assim, começamos com a pandemia em março. Isso. Aí temos março, abril, maio, junho, julho, que está suspenso. Isso. Então, eu tenho que manter esse funcionário por mais 4 meses. Se ele fez o acordo, né, que foi a partir de abril, a medida provisória. Então, se ele fez o acordo em abril, por exemplo, e tá desde abril, a partir do momento que ele retornar para o trabalho, aí o igual período será de estabilidade, não pode dispensar. Se dispensar, tem uma previsão de multa, antecipação desses meses, né, de estabilidade, e aí pagando isso também fica tudo certo. Olha, eu quero continuar na questão aí dos direitos dos trabalhadores, dessas problemáticas que está aí todo mundo em dúvida. Vamos abordar home office em muita coisa, mas é daqui a pouquinho, logo após os comerciais, a gente já volta em instantes. Voltamos aqui com a doutora Adrian Lobo, que está aqui trazendo um conteúdo muito informativo nesse momento que estamos vivendo, né, doutora Adrian? Nossa, eu acredito que as pessoas estão assim, sem saber, né? O que fazer, qual é meu direito, tá certo, tá errado? E vamos continuar falando um pouquinho da suspensão de contrato e da dispensa propriamente dita. Uhum. A partir daí, quando você suspende o contrato, é uma possibilidade, né, que a empresa vê hoje, na maioria dos casos, no início da pandemia, por exemplo, a empresa buscava quais eram as alternativas possíveis para que ela saísse daquela situação, né? Sim. E aí, então, eles deram férias, já anteciparam férias. Que muitos fizeram isso, né? E é legal, Sim. Você tem férias, eles... Vamos tirar. tirar. Impõe para o funcionário, não tem direito de escolha, não. Não, Entendi. Nesse momento não tinha como escolher, não tinha como, mas eu tinha uma viagem. No caso, agora não tem mais. Então, teve que ter as férias. E acabou as férias, aí deram também banco de horas, quem tinha para tirar, né? Tentaram fazer de tudo para tentar resolver a situação. E aí, quando veio a suspensão do contrato, foi a última alternativa e, graças a Deus, também o governo conseguiu manter, né, essa situação, que também é um período já elastecido. Sim. Que a gente nem esperava que o Brasil poderia fazer isso, mas conseguiu fazer para que as empresas continuem, né, ainda em pé. Também, né, se não ajudar, vai criar um problema muito maior com o desemprego. Quantos desempregados? Sim. Né? Quantas pessoas fora, sem trabalho? Já tem gente hoje que está em casa e que esse salário que está sendo pago pelo governo da redução já é pouco. Sim. Porque imagina, quando você suspende o contrato ou reduz jornada e salário, não é pago o salário integral do funcionário se for acima do teto do seguro-desemprego. Então, um pai de família que recebia em torno de R$5 mil e hoje está com o contrato suspenso, ele não vai receber os 5.
que era uma dúvida recorrente. Adaptação na sua vida. Muda tudo, e mudou tudo para todo mundo. Sim. Do mesmo jeito que a empresa está passando por dificuldade, os empregados também estão. Então, até costumo falar hoje para os meus clientes e para todos que me perguntam, né? Gente, a gente precisa ter empatia nesse momento. É a palavra Isso que é eu uma mais verdade. gosto de falar, porque empatia dos dois lados. Não tem mais essa história de que, mas a empresa tá rica, a empresa tem dinheiro. Não é bem assim hoje. Então, todo mundo Olha, precisa. em algumas situações, às vezes, tá pior que o funcionário. Exato. Né? Porque realmente você não tem como manter e o custo é muito alto. Sim, principalmente as empresas que trabalham diretamente com o governo. O governo não está pagando nenhuma empresa. Então, esses funcionários estão com contrato suspenso, né? Estão recebendo ali pelo governo com salário menor, na maioria das vezes. E a empresa também não consegue dar nenhum tipo de ajuda, não consegue auxiliar em nada, porque também não tem dinheiro, talvez, nem para pagar o aluguel do prédio. E a questão da home office, né? É algo assim... A home office, ela já era uma realidade, né, doutora? Sim. Ela já estava acontecendo, principalmente os advogados, né? Sim. Muitos escritórios, eu percebia que era nesse setor estava bem presente a atuação de muitos escritórios, os advogados fazendo aí as peças e trabalhando em casa e distribuindo em casa. Só que agora virou uma realidade por tudo que aconteceu. Como é que funciona juridicamente? O home office na Justiça do Trabalho vem como teletrabalho. E, de fato, os advogados usavam muito desse benefício, né? Que eu chamo de benefício. Sim. Porque facilita para os dois lados. Mas antes as empresas não acreditavam no home office. Eles sempre falavam que o funcionário não ia trabalhar de casa, que ia só enganar, né? É coisa de brasileiro, né? Ainda tinha essa visão. Não, brasileiro não dá pra confiar, né? Exato. E aí, na maioria das vezes, ele ainda tem, né, esse pensamento. Hoje, como a necessidade veio e o home office foi uma das alternativas mais certeiras, né, no Brasil, em todos os lugares, hoje eles conseguem visualizar isso de uma outra forma. Então, o empregado consegue se adaptar. Hoje, no início, foi bem complicado, né? Mãe de família, com criança, com marido, com todo mundo em casa, ainda tendo que trabalhar. O marido também, né? Tendo que trabalhar em casa com todo mundo. É mais complicado. Difícil. Só que hoje já estão conseguindo se adaptar melhor. E tem muita gente que não pensa nem em retornar. Tanto empresa quanto empregado. Que interessante. Sim, porque se você for analisar pelos dois lados, né, os benefícios, são muitos benefícios, né, para a empresa, para o empregado, porque a empresa reduz o custo, né, não paga aluguel, não tem despesa com telefone, com internet, com um produto de limpeza, não precisa pagar essas coisas. Foi um desenvolvimento nosso aqui, nós brasileiros, forçado, né? Mas que vai ficar no mercado realmente quem é um bom profissional. Sim. Porque agora eles analisam a produtividade. Exatamente. Né? Quem tá ali só para enganar, porque na realidade, doutora, é simples você avaliar, né? Cumpriu a sua meta, né? Isso. Continua, não cumpriu. Tem empresa que faz o controle de jornada, empresa que faz o controle de metas, né, de horários, de tudo. Proporciona para o funcionário aquela estrutura necessária, então consegue cobrar isso dele. Tem empresas que simplesmente não fizeram, mas mantiveram lá seu funcionário e falaram, olha, eu não quero saber do seu horário, não vou te cobrar isso, mas eu quero que você faça o trabalho. Também basta. Então, hoje há essa possibilidade, né, das duas partes conversarem. O que também trouxe com a medida provisória essa relatividade. Porque antes, com a lei, não era possível. A empresa tinha que fornecer toda uma estrutura para o funcionário. Era tipo ônus da empresa. Isso, tudo tinha que ser resolvido pela empresa para que houvesse o teletrabalho. Hoje, como teve a pandemia e foi tudo muito rápido, todo mundo teve que pensar rápido, né, digamos. Então, o funcionário teve que se adaptar. Isso. Então, a empresa já veio, já conversou, falou, olha, eu não tenho o que fazer, vou ter que te manter em casa. Então, você tem computador? O que a gente pode fazer aqui para se ajudar? Então, na maioria das vezes, hoje, o funcionário está em casa com seu computador. Se tem um sistema da empresa, a empresa vai e leva, né, o computador, proporciona isso. Isso. Isso aí mudou alguma coisa na relação de emprego? Eu tipo, acredito esse ônus que o funcionário arca. Porque a gente sabe que na Justiça do Trabalho, um deslocamento muda, você trabalha... Você entende? Claro que a senhora entendeu, doutora. Mas assim, essa migração, que é um ônus suportado pelo empregado, mudou alguma coisa? Acredito que também mudou para ele em relação a você ter controle hoje do seu trabalho, da sua jornada. Então, se você tem ali já para cuidar da sua casa, dos seus afazeres de casa, e você ainda tem que trabalhar,
Se você tem a possibilidade de resolver tudo de manhã, por exemplo, resolver tudo, fazer o almoço, cuidar das crianças e depois à tarde se manter no trabalho, você pode, entendeu? Mas também, e você vai se adequando, se adaptando de acordo com a sua necessidade. Diferente daquelas empresas que de fato exigem aquela jornada correta, né, certa, né? E aí demorou um pouco mais para se adaptarem, mas chegaram também num consenso. Acredito que hoje o que melhorou muito nas relações de trabalho é a questão das duas partes poderem conversar de uma forma mais aberta. Eu acho que as pessoas, assim... Você falou agora, a empatia, baixaram a guarda, entenderam que precisam entrar num acordo. Né? Mais ou menos isso. As relações precisam ser harmônicas. Sim, apesar da distância, né, do isolamento, né, de todas das pessoas, houve uma proximidade entre funcionário e empresa. Porque hoje você vê muitas reuniões acontecendo por videoconferência, até com mais frequência do que antes. Porque se antes as reuniões eram presenciais mensalmente, hoje tem reuniões semanal. Engraçado, também já conversaram falando que a produtividade dessas reuniões que são à distância por videoconferência, diz que é muito maior. Sim, realmente, porque como você está no conforto da sua casa, né, de certo modo, a gente também tem que considerar isso. Você não tem deslocamento, você não perde tempo no trânsito, você não gasta com combustível. Então tá tudo ali perto, você produz muito mais, você consegue se adaptar, se adequar para poder produzir mais. Sim. E hoje a empresa já vê isso como um benefício também. Ela consegue visualizar que o empregado consegue produzir para ela aquilo que é necessário, ou até mais. E acontece das pessoas estarem produzindo mais, trabalham mais felizes, né? Sim. Muita gente... Você trabalhar fazendo o seu horário, né? Você adequando a sua rotina. Não tem como você não se sentir mais feliz. E porque as pessoas veem muito trabalho como tipo um cabresto. Você tá entendendo? A pessoa tem aquele horário, tem que bater ponto às 8. Exato. Aí tem o ponto do almoço. Aí volta às 2 e tem que bater ponto às 18 horas. Então é algo que te restringe demais, né? Sim, ocupa aquela a sua pressão. vida, aquela pressão. Você tá ali como quase um escravo tendo que cumprir aquilo ali. Exato. Arrisca. E essa liberdade, essa sensação de liberdade, todo mundo fica mais feliz e todo mundo quer mais feliz. E aí todo mundo trabalha melhor, né? Produz mais. Você vê que de certa forma, né, doutora, o mal não é tão mal assim, né? Só forçou uma situação que viria a acontecer mesmo. Sim, acredito que futuramente vai ser dessa forma, a gente só antecipou. Né? Mas eu acho que já ia chegar mesmo num ponto que as empresas teriam que se inovar de alguma forma. Digitalmente, hoje o mundo é digital. Você resolve tudo pela internet, você faz tudo sem nem precisar sair de casa. Você já faz compra, você faz compra em mercado, em açougue, padaria, tudo. Por que não trabalhar também? Né? Sem precisar sair e ter esses outros custos externos. Sim, e tipo, foi o fim das relações, suspensão de contrato de trabalho, o home office. O que mais que você pode pontuar em relação à justiça do trabalho? Em relação ao home office ainda, eu consigo dizer que tem os prós e os contras para as duas partes, né? Ah, isso é muito interessante. E ninguém quer saber dos contras. Eu quero saber. Bom, para o empregado é complexo também a situação dele estar em casa e à disposição do empregador o tempo todo. Porque também acontece. Tem aquele empregador que tá tudo bem para ele, não importa o horário, mas importa o trabalho pronto. Sim. Mas também tem aquela empresa que exige, né, horários e não só isso, que extrapola esses horários. Então tem empresa que, mas ele tá em casa sem fazer nada, o que tem eu perguntar para ele agora à noite? Né? E manda mensagem à noite, final de semana. Isso configura a hora extra? Configura. Nossa, se que interessante. A empresa... Porque consegue registrar também, né, doutora? Exatamente. Se a empresa tá tudo registrado ali. Mandou um e-mail. Registro. Hora extra. Se a empresa faz o controle de jornada desse funcionário em casa, seja por meio manual ou por sistema, porque tem empresas que têm sistema interno e consegue delimitar a jornada dele pelo sistema. Do horário que ele entrou, que ele saiu, que ele acessou o sistema, né? Ou por WhatsApp, por grupos. Tem empresa também que tá mandando o funcionário mandar o horário que iniciou o trabalho, que terminou. Olha. Pelo grupo, porque hoje o WhatsApp também é um meio de prova para muita certeza. Coisa. Então, se ele faz esse controle, sim, é cobrado hora extra, gera hora extra e a empresa tem que pagar. Entendi. Não tá 100% assim, mas em tese é para acontecer isso. Assim também como o acidente de trabalho, que também é uma polêmica. Olha, acidente de trabalho, muito interessante. Como é que tá isso aí? Quem imagina que vai estar em casa trabalhando
teve que ir até... Porque você está trabalhando. Isso, você tá ali trabalhando o dia inteiro, de repente você teve que parar para buscar uma água, um lanche, e aí caiu, tropeçou, bateu a perna, né, quebrou o pé. Está no horário que você está trabalhando para a Isso. empresa. Nesse caso... Isso configura acidente de trabalho. acidente de trabalho. Senhor. Como as partes vão provar isso já é uma outra situação. Porque também existe o caso daquela pessoa que foi lá de manhã, fez o seu trabalho, acabou, beleza. A empresa pode até achar que ele está trabalhando, mas ele já terminou o trabalho dele e não está mais. E ele resolve pintar a parede de casa. Nossa. Foi pintar a parede, caiu da escada, quebrou o pé, e aí? Eu acredito que isso se resolveria no momento do contrato de trabalho, né? Isso. Você tem que deixar definido ali Exato. qual é o horário, se vai ter, se não vai ter. Isso é possível ser convencionado? Sim. Na verdade, quando você iniciou a pandemia, mesmo que tenha facilitado algumas situações, o contrato para esse home office é necessário. No primeiro momento, lá dos primeiros 15 dias que nós tivemos aqui em Cuiabá, lá no início de março, de abril, já pediram, podia manter o funcionário em home office com aviso só de 48 horas. Só que agora, como isso se estendeu, né, as empresas têm que regulamentar isso. E Olha, isso que tudo entra no contrato. O seu horário de trabalho, se isso vai ser controlado ou não, se você vai sofrer um acidente ou não, como que isso vai ser previsto, se a empresa forneceu para o funcionário as estruturas necessárias para que ele pudesse trabalhar. Sim. Tudo isso é contabilizado. Se a empresa não fez nada, não proporcionou nada e ainda está controlando a jornada e ainda extrapolando e o funcionário sofre um acidente, configura acidente de trabalho. Nossa Senhora. Mas é assunto Complexo. demais, né, doutora? Olha, realmente é muito importante trazer essas questões para as pessoas se informarem melhor, porque está tudo muito obscuro ainda, as pessoas estão inseguras, né? Não sabem como é que vai ser o futuro, tudo está se transformando ainda. Então, assim, é muito interessante. Adorei a nossa conversa, viu? Quero te fazer um convite, a gente pode arrumar um tema, assim, que realmente eu acredito que deve ter vários, né, pra gente trazer aí essa informação para nossos telespectadores. Ficaria muito honrada com isso, adoro, já que vamos conversar sobre isso também, sobre esse tema. E apesar de hoje haver muita informação, porque você entra no Instagram, por exemplo, tem um monte de advogado falando muitas coisas, né, muitas dicas, tirando dúvidas, fazendo lives, só que ainda assim há dúvida, há necessidade de informação. Por isso que, por mais que o assunto, todo mundo só fala disso hoje, mas ainda é um assunto que gera muita dúvida. Não, com certeza. E também ter uma profissional com credibilidade aqui, que a gente pode confiar no que está falando, é muito melhor. Ai, muito obrigada. Doutora, muito obrigada, viu? As portas estão abertas aqui do Elg Você. Foi um prazer te receber. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, agradeço pela entrevista, foi maravilhoso. Voltamos e agora no Elg Você vamos ter um bate-papo muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar e tem que ficar atentos. Estamos recebendo hoje Cláudia Luz, que é gerente de marketing da Famato e também é presidente da Confraria dos Profissionais de Marketing, né, Cláudia? Isso. Primeiro, é um grande prazer em recebê-la, viu? É uma satisfação enorme. Elga, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e é uma honra estar aqui com o seu público falando um pouquinho sobre a minha área de atuação. Que é uma área tão importante, né, Cláudia? Movimenta o mundo, as pessoas têm que ser vistas, tem que entender o mercado, saber se relacionar com o seu cliente e por aí vai. Isso mesmo. A gente vive um mundo de hiperconcorrência, então você tem, assim, diversas empresas, pessoas fazendo serviços parecidos aos seus. Sim. E uma forma de você se diferenciar é você utilizar técnicas de marketing. Lógico que quem me ouve pode achar que eu sou suspeita para falar do assunto, né, já que é o meu campo de atuação há mais de 20 anos. Mas eu considero que marketing hoje é uma das áreas mais fundamentais para o desenvolvimento dos negócios, Com de fato. certeza, eu também acredito muito nisso, é a comunicação, né? A forma como você se comunica é o que te difere, como você falou. Mas como você falou agora, que tem mais de 20 anos de profissão, eu quero saber um pouquinho da sua história, como é que isso entrou na sua vida, chamou a atenção e pelo que eu sei, você é apaixonada no que faz. Isso. Bom, foi o destino que me colocou nessa seara.
Eu fiz um vestibular, passei um vestibular para matemática. Meu Deus! Adorava. Nada a ver! Eu sou bem o perfil, assim, naquela época, né, um perfil nerd. Passei para matemática e umas amigas ficarem conformadas, porque eu tinha notas muito altas e elas achavam que eu podia passar para medicina, que eram os cursos, né, mais concorridos. O que todo mundo nessa época, né, Isso. fala, nossa, ela é muito inteligente, vai fazer medicina. Isso. E aí foram na minha casa me convidar para fazer o vestibular de publicidade. E eu até falei assim, olha, eu não vou participar porque eu já passei, estou resolvida, vou fazer matemática, é uma coisa que eu gostava muito. Bom, mas ela falou assim, não, então vamos fazer companhia para nós. Então vai fazer companhia para nós. E quando eu fui, eu passei e elas também não passaram nesse outro vestibular. Meu Senhor, coisa do destino. Por isso que eu falo, o marketing entrou como um destino. E aí eu optei, né? Fiquei entre publicidade e matemática, optei por publicidade. Eu sou da primeira turma da UFMT. Olha que legal, Cláudia, que interessante. E um curso tão novo e hoje tão presente, você realmente conseguiu aproveitar tudo que foi oferecido, né, naquela época, mas tenho certeza que você tem uma bagagem enorme de cursos, né? Verdade, hoje em dia a gente não pode parar em qualquer profissão. Ainda mais nessa área também, porque o mundo está em constante evolução, né? Cara, ainda mais na área de marketing. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. É lógico que a gente precisa se acostumar com as mudanças e com as pressões que essas mudanças representam pra gente. Sim. Mas quanto mais a gente entender que isso é natural e inevitável, eu acho que mais a gente assimila a necessidade de se aprimorar. Então, por exemplo, a comunicação que eu faço hoje, ela é muito diferente da comunicação que eu fazia quando eu me formei. Pra você ter uma ideia, é ruim falar, mas é didático. Quando eu me formei, a internet estava começando. Estava iniciando. E aí, assim, você vê assim, a revolução que a internet e esse meio criou na comunicação e até mesmo no comportamento de todas as pessoas, né? Com certeza. Então mudou demais, Revolução total, né? Hoje em dia é o que manda no mundo hoje e que vai mandar mais ainda. Isso. Porque estamos num momento que todo mundo teve que aderir, até quem tinha aversão à tecnologia, né? Hoje tem que se adaptar, porque tudo está no digital, todo mundo tem que estar online. E você está falando algo muito legal e eu gosto sempre de chamar a atenção. Talvez é um lado professoral que eu tenho, né? Você é professora também? Na verdade, assim, eu dei aula 7 anos, assim, ininterruptamente. Passei por, assim, vários publicitários aí do mercado passaram comigo. Então eu trago isso comigo. Embora eu tenha saído da sala de aula, eu dei 1 ou 2 turmas por ano. Mas eu tenho essa coisa assim de chamar a atenção das pessoas para a importância do estudo, do constante aprimoramento, né? E uma coisa que eu falo bastante é o seguinte, o marketing, ele está muito mais fora dos livros de marketing do que propriamente dito. Então é mais ou menos assim, se a gente for fazer uma lição clássica, o marketing são os 4 P's. Lógico que eu não vou detalhar aqui, porque acho que não é a proposta do teu programa. Mas saber... Mas a gente é curioso, eu já fiquei, olha, eu já tô querendo saber qual são os 4 P's. Mas assim, mais do que saber isso que está no livro, que está nos cursos, a gente precisa saber usar isso no dia a dia. E para usar isso no dia a dia, a gente tem que usar outras referências. Usar da psicologia, usar da sociologia, de história. E você sabe que tudo isso que eu estou colocando, só para comprovar que não é uma teoria, é o que eu faço no meu dia a dia. Né? Então a gente vai pegar, por exemplo, essa questão do coronavírus, né? Sim. Que impactou todo mundo, né? Em diferentes níveis. Então tem gente que viu seu setor achatado, né? Alguns viram seu mercado sumindo, como é o caso de eventos, que está aí suspenso um tempo. Né? Tristeza. E lógico que isso é muito pesado, isso é muito difícil. Só que quando você começa a estudar um pouco de história, você começa a entender. Não para se conformar e aceitar aquela realidade, mas para você entender que essa é a dinâmica deste novo mundo, do mundo em que as mudanças vêm mais forte e vêm mais rápidas. Pra você ter uma ideia, em novembro do ano passado eu assisti uma palestra do Yuval Harari, que é um historiador famoso, autor dos Homo Sapiens. E o Yuval falava o seguinte, o ser humano precisa aprender a mudar e quando ele estiver adaptado, a mudança vem de novo. E aí eu fiquei pensando, cara, então assim, eu tenho que me adaptar a essa história do coronavírus, em 3, 4 meses. Sim. E provavelmente quando eu estiver confortável com isso, vem uma outra coisa, né? Fala que cansativo, né? Lógico. Que cansativo isso. Tem gente que faz até aquela analogia, né? Como se tivesse uma onda que vem, que bate, você nada e quando você, vem outra.
Mas esse é o ritmo. E aí, assim, se você tentar brigar com isso, você vai cansar, você vai se desgastar. Então, às vezes, falar assim, ok, é isso, então vamos embora. Vamos lá, a gente aceita. Vamos encarar. Entendi. E tipo assim, Cláudia, hoje nós temos, assim, pessoas muito assustadas, principalmente os empresários, né? Os empresários estão assustados demais, chegou a um momento que muita gente acredita que não vai conseguir voltar. As pessoas com o medo, elas se retraem. Só que quem não enfrentar essa situação agora e se adaptar, né? Porque eu acho que a palavra é adaptação, sim. Vai realmente morrer na praia. Vai. O pessoal me pergunta assim, o que eu acho que vai acontecer com a gente, né? Eu acho que a gente vai... E aí eu sempre respondo, a gente vai dar conta. Principalmente porque é a única alternativa que a gente tem. Né? Então, você pensar assim, eu posso, assim, ok que eu posso quebrar, ok que eu eventualmente posso perder dinheiro, só que no longo prazo eu vou vencer, eu vou sobreviver. Essa crença que parece autoajuda, na realidade ela te acalma e te permite dar um segundo passo, tá? Então, assim, talvez alguém fale assim, mas ela tá falando isso confortável no sofazinho, né? Outra coisa é você pensar um empresário, e eu tenho alguns amigos... Está ali, né? Que estão, eu até falo assim, para mim a pressão maior de um empresário é ele saber que tem 50 famílias dependendo dele, 30 famílias dependendo. Isso é terrível, Sim. Né? Só que eu também acho o seguinte, o coronavírus está aí e é inevitável. O que de fato eu consigo fazer nesse tempo para atender o meu cliente? E aí eu vou trazer um pouquinho para o marketing, né? Sim. Porque, como eu falei para você, assim, existem N definições sobre marketing. Mas o que eu mais gosto de falar é que marketing é a ciência de entender as pessoas. Olha que legal, né? Gostei também. E saber o que essas pessoas querem. Então, por exemplo, se você é empresário, está num segmento que está com dificuldade de vender, antes de mais nada, talvez até antes de você pensar como pagar o fim do mês, as contas do fim do mês, você deve pensar o seguinte, o que o meu cliente está pensando e querendo neste momento. Tá? É um exercício, né? É um exercício. Você tem que amadurecer isso, parar, pensar mesmo. É que às vezes as pessoas ficam assustadas, mas tem preguiça também de chegar... Não, preguiça é ter um modo de falar, né? Mas não entende que é um momento de reflexão também. É o que eu falo assim, no ao vivo é mais difícil, né? O que significa isso? Uma coisa é a gente falar, ok, eu tenho que pensar, mas na hora que você está ali com aquelas contas pipocando, com boleto... E sem uma perspectiva, quando você olha para a TV, olha para o site, jornal, você vê esse tipo de notícia, você fala, cara, eu não vou vencer isso. Sim. Mas aí o que eu acho que é importante é as pessoas darem um passo para trás, respirar fundo, né? Porque assim, a gente não evita a situação. Então não adianta eu só sofrer ou eu fingir que ela não existe. Né? Eu tenho que encará-la e falar, ok, tem um coronavírus, né? Tem um documentário até no Netflix que fala um pouquinho disso. É uma situação que a gente vai viver por 6 meses, 1 ano. Então, se eu vou viver por este período, eu não posso estar acuada. Eu posso estar preocupada, ok. Eu posso estar com medo, ok. Mas assim mesmo eu tenho que fazer, né? Não pode parar, né? Tem uma declaração que eu gosto muito de uma pessoa que eu até assisti a palestra. Eram 2 artesãs lá do interior do Ceará. E elas tinham N dificuldades. E as pessoas perguntaram assim, como é que você consegue fazer isso que você faz? Porque elas tinham limitações físicas, né, para atingir. E ela falou uma frase que para mim eu acho que é muito legal para este momento também, que ela falava assim, eu até tinha medo, mas a minha vontade de fazer era maior que o medo. Então acho que o que o empresário pode colocar agora também é isso, né? Ok, eu tenho medo e estou preocupado, mas a minha vontade de fazer vencer, de garantir o meu negócio, a minha história de vida, ela tem que ser maior que essa situação que está aí. Realmente, é uma continuidade de tudo que nós já estávamos fazendo para se destacar, né? Mas numa realidade mais diferente. Cláudia, quais são as dicas que você poderia passar para os empresários, para os telespectadores que estão aí nos assistindo? Porque às vezes as pessoas precisam de direcionamento, tipo, mostrar uma atitude que ela pode tomar, de repente, dar esse primeiro passo. Mas é daqui a pouquinho, a gente já volta, vamos chamar os comerciais e a gente já volta em instantes com a Cláudia Luz.
Voltamos com ela, maravilhosa, Cláudia Luz, que está dando aqui uma injeção de ânimo em todos nós, né? Mostrando uma perspectiva diferente para todos. Cláudia, eu queria, continuando, né, no que nós estávamos falando, em relação ao que poderíamos passar para as pessoas terem aí esse primeiro passo em rumo a mudar o momento. Quem está sofrendo muito hoje? Bom, vamos falar de um empresário para o seu cliente, Sim. né? Assim, porque na verdade a gente tem tantas perspectivas e tanto público para atender, mas assim, o empresário ele tem que de fato olhar para o cliente. Eu vou até dar um exemplo, assim, por exemplo, eu sou uma consumidora, como todo mundo, a gente consome tudo, assim, sei lá, roupa, maquiagem. A gente acorda consumindo, A gente né? acorda consumindo, Tudo. né? A maior parte das minhas necessidades enquanto consumidora, elas permanecem. Sim. Então, eu continuo precisando de roupa, eu continuo precisando de maquiagem, de alimentos. Lógico que eu posso rever minhas prioridades. Agora, nesse tempo dos 4, 5 meses, quais foram as empresas que entraram em contato comigo para perguntar como é que eu estou? Né? Isso é verdade. Então, assim, eu acho que essa aproximação, assim, de você perguntar como é que está o meu consumidor? Ele está bem? Ele está saudável? Ele está precisando do produto? Porque se eu era uma consumidora de maquiagem ou de roupa, eu continuo precisando disso, né? Faz sentido eu entrar em contato com essa pessoa para, num primeiro momento, perguntar como ela está e, eventualmente, construir uma narrativa, construir um diálogo que eu possa, na terceira abordagem, falar assim, e aí, você está precisando de batom? Como é que está seu rímel? Né? Como é que está a sua roupa? Você tem que nutrir aquela relação, né? E aí tem um aspecto, assim, é ruim falar, porque às vezes a gente pode estar apontando para o empresário que nesse momento está muito sensibilizado, né? Mas muitos empresários vão falar assim, mas eu não tenho o contato dele, eu não sei quem é meu cliente, eu não tenho telefone, eu não tenho as redes sociais. E aí o problema já está bem mais, né? Esse problema volta. Mas quando ele volta, eu também, de novo, acho que é a mesma postura ativa. O que adianta eu me intimidar? O que eu posso falar assim, ok, então talvez eu tenha falhado numa etapa lá anterior, de não ter os dados do meu cliente, de não ter hoje a possibilidade de criar uma relação, e eu vou fazer isso. Acho que é importante a gente destacar que o Covid, ele não traz um mundo totalmente novo. Ele, na realidade, acelera um mundo que já se apresentava. Verdade. Então, assim, há quanto tempo a gente fala que as coisas serão digitalizadas? A tendência, né, vem vindo rapidamente, só virou uma realidade de uma hora para outra. Há quanto tempo a gente fala que o e-commerce, que é a venda eletrônica nos sites, ia acontecer? Então, na realidade, o que o Covid fez foi acelerar. Aquilo que provavelmente ia acontecer daqui 10, 15 anos, aconteceu em 3 meses. E esse é um impacto muito grande, né? As pessoas não conseguem acompanhar. E é natural a gente ter essa reação de porrada, né? Assim, da gente levar esse baque. Ok, assim, é uma crise mais longa do que a gente imaginava. Então, assim, a gente já deve estar com uns 4 meses de crise. E as pessoas não esperavam, né? Não, ninguém esperava. Quando aconteceu o Covid, com a experiência, por exemplo, que eu tive, fecha shopping, fecha tudo de uma hora para outra. Não estávamos esperando. Você via aquilo lá distante, vai chegar aqui, nós somos Brasil, Cuiabá é quente. Eu mesmo, assim, lá atrás, em dezembro, quando saiu a notícia lá em Wuhan, na China, eu falei, não chega nunca no Brasil, ou não chega nunca em Cuiabá. E a coisa evoluiu, né? Pra você ter uma ideia, pode ser assustador, mas tem um documentário que fala que tem outras pandemias vindo. Eu ouvi falar. Ouvi falar de segunda onda, né? Eu ouvi falar que está tendo aí já apresentou, olha, eu não me lembro, não me recordo agora, mas eu falei assim, meu Deus, não, pelo amor de Deus, né? Mas é isso que a gente fala lá, quando a gente olha na história, que assim, eventualmente isso vai acelerar. Mas o que eu quero dizer com isso? Que às vezes não adianta mais o empresário esperar passar o tempo, ou esperar o Covid passar. Talvez a gente tenha que aprender a trabalhar dentro dessa perspectiva. E aí, quando, assim, por exemplo, esses tempos eu acompanhei uma entrevista dos representantes lá do comércio, da FEComércio. E eles estavam brigando muito para as lojas voltarem. Eu comigo, como profissional de marketing, eu falei, cara, acho que não é só isso, acho que, né? E aí as lojas voltaram e o consumidor não voltou, né? Sim. Eu não sei como é que está o percentual hoje, mas assim, estava na média de 20%, 40% de um movimento tranquilo, eu digo aqui em Mato Grosso, né? O que o empresário tem que fazer? Ele tem que ir atrás desse consumidor, né? Entrar em contato com ele. Não pode vender o produto agora ou está assim incomodado de vender? Ligue e converse. Tenho quase certeza que no final dessa conversa a pessoa fala assim, manda para mim uma blusa, vou dar uma olhada, né? Ou manda para mim uma maquiagem, ou manda para mim
né, uma papelaria, porque a gente assim continua precisando. Então acho que a primeira coisa é olhar seu consumidor. Se você tem os dados dele, né, ok, começa uma relação, liga para 5 por dia, liga para 10 por dia e começa a perguntar para ele o que ele está precisando nesse momento. Porque uma coisa que é legal no marketing, muita gente fala que o marketing é que cria necessidades. Sim. Né? Mas o marketing não cria necessidade. O marketing, na realidade, ele faz com que a empresa mostre que aquele produto ou serviço serve para uma necessidade que a pessoa tem. Ele atende, né? Ele atende a necessidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso querer me sentir atraente para um grupo social, ser uma pessoa assim, nossa, a Cláudia é um barato, e eu posso fazer isso usando uma roupa bacana daquele grupo, ou eu posso ler um livro e ser uma pessoa que tem um conteúdo bacana para participar daquele grupo. Sim. Então perceba que a minha necessidade é de participar do grupo, mas eu posso usar uma maquiagem, eu posso usar uma roupa, eu posso usar um livro. Então o que o marketing vai fazer é falar assim, consumidor, você tem essa necessidade aqui, use meu produto. E aí você percebe que a gente pode usar vários produtos, a gente pode usar até carro, né, para participar de grupo social. Com certeza. Né? Muitos usam. Não, todos nós, né? A gente usa carro. Então, assim, a gente não cria necessidade. Então, o que a gente tem que ver, o empresário, assim, você sabe quais são as necessidades do seu cliente? O que ele está pensando nesse momento? Quais são os receios dele? Cláudia, isso foi, transpareceu, deixou evidente as falhas também de muitos comerciantes, muitos empresários que estavam aí atuando de uma forma meio que aventureira, né? Verdade. Porque você deveria estar já atento a essa situação, principalmente um relacionamento com o cliente, que isso aí para mim é o básico. Pois é. E isso, de novo, a gente falar o seguinte, não tem nada novo, né? Só foi acelerado uma mudança. Lógico que nesse momento eu tenho assim muito cuidado, porque às vezes o empresário assim já está machucado, está preocupado. Mais sentido. E aí você vem e ainda coloca ele na berlinda e fala assim, você ainda é culpado. Entendi. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, e que de fato é verdade, né? Eu acho que quando a gente tem consciência de que a gente falhou, que a gente pode agir, isso também nos dá espaço para atuar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ok, você falhou, você não tem o CRM, você não tem a agenda dos seus clientes, comece agora. Porque você vai precisar dele. Uma nova realidade, né? Porque você tem que aproveitar e fazer, né? Cada vez mais, o que a gente vê é o seguinte, os negócios aconteciam naturalmente. Então, vou dar um exemplo, a gente abriu uma loja e vendia a rodo, vendia bastante. Hoje eu preciso fazer preciso ter um trabalho legal nas redes sociais, eu preciso ter uma comunicação adequada, eu preciso pensar no modelo de atendimento que a pessoa se sinta rei lá Sim. Tudo isso acontece, né? Então o que o marketing vai mostrar é o seguinte, que essas coisas você precisa resolver. Então quando o empresário fala assim, ok, quando ele supera assim, ok, eu acho que eu falhei nisso, aceita logo e começa a agir para resolver o problema, tá? Tem que continuar andando, né? Tem que continuar andando, porque assim, é a única alternativa. Ou a gente vai comprometer uma história de um negócio de 20 anos, de 30 anos, de 10 anos. A gente não pode, assim. Isso é muito forte para nós como empresário, assim, é a nossa história que está em jogo. E ao mesmo tempo, quando a gente coloca isso, que é a nossa história que está em jogo, eu acho que isso nos dá força para resolver. Com certeza, porque você está colocando você naquela situação, Isso. né? Isso aí você se sensibiliza mais, fala, olha, e aí? É com você agora. É comigo, eu que tenho que resolver. Cláudia, você é presidente do Confraria, que é um grupo de profissionais. Vamos falar um pouquinho da sua atuação, do seu trabalho, como é que funciona esse grupo? Olha, isso é muito especial. É uma coisa muito especial na minha história profissional. A Confraria dos Profissionais de Marketing de Mato Grosso é uma iniciativa de profissionais da área que existe há uns 8 anos. A gente costuma, assim, a gente se reúne regularmente. Esse ano está atípico, né? Lógico que a gente não foge à regra, mas a gente se encontra, assim, pelo menos uma vez por mês para trocar experiência e para fazer networking. Sim. Uma coisa que é muito legal é que nesses encontros a gente tem a possibilidade de se atualizar em relação ao mercado como um todo. Então, por exemplo, eu atuo no agronegócio, né? Então, eu sei lá, conheço mais profundamente as particularidades do agronegócio. Quando eu vou no grupo da confraria, eu ouço a turma do varejo, eu ouço a turma de veículos de comunicação, eu ouço a turma dos carros. Então, isso propicia uma reciclagem. Sim. Esse grupo tem mais de 60 associados. Nossa! Então, a gente tem todos os segmentos representados lá. Então, tem gente do agro, tem gente de varejo, tem gente de shopping,
gente de serviço, muito consultor, né? É muita informação, né? É muita informação. Por isso que, assim, é um barato participar da confraria. E desde o ano passado eu tenho a honra de ser a presidente, né? Eu sou a quarta presidente. A gente é uma brincadeira séria, né? Nós temos estatuto, CNPJ, a gente tem lá um modelinho bem organizado. Olha que bom, algo sério mesmo, né? A gente leva a sério. E vocês têm projetos juntos, atuam, alguma coisa, ou é assim, algo mais para network mesmo? Então, como eu disse, assim, a gente faz uma gestão para compartilhar conhecimento, então uma vez por mês a gente traz uma autoridade ou uma pessoa de um assunto para fazer a atualização. E a gente tem muito interesse de, primeiro, fortalecer o profissional em si. Então, dar ferramentas para esse profissional para que ele vá para os seus negócios e consiga vencer os desafios. Exemplo, o chefe, ou o líder, ou o empresário não quer investir mais em marketing. Que tipos de argumentos que a gente pode fazer para convencê-lo a investir em marketing? Isso é muito interessante, essa pergunta é muito interessante. Então, a gente troca muito essas experiências, tanto as bem-sucedidas quanto as dificuldades. Outro projeto que a gente realiza cursos e workshops. Então, por exemplo, se eu entendo do agro, eu posso dar um curso de 4 horas, de 8 horas, dependendo do conteúdo, eu posso falar para os meus colegas sobre esse assunto. Ou sobre marketing digital, né? Sim. Então, a gente faz essa constante atualização. Para esse ano, estava previsto, e a gente vai prorrogar isso para o ano que vem, a gente vai lançar um livro sobre marketing. Olha que interessante. Até depois eu vou acionar você, eu quero trazer as aqui. portas estão abertas aqui, muito curiosa. Para compartilhar essa experiência. Então, assim, a gente alguns dos confrades vão trazer a sua trajetória, a sua experiência, muito legal. A gente quer lançar para o mercado. Ótimo. Porque Pode falar. Desculpa, eu falo muito. Por favor, fica à vontade. Mas porque o que a gente percebeu é que quando a gente, assim, a história da confraria é uma história de 8 anos. Inicialmente, a gente sempre pensou assim, fortalecer o profissional de marketing. Ok, que a gente dá esses argumentos para que ele vença no dia a dia o seu desempenho profissional, mas a gente também começou a perceber que fortalecer o profissional de marketing é fortalecer o marketing no mercado. Então, assim, empresário, como é que você entende o marketing? É aquele que a gente normalmente coloca para a pessoa menos remunerada tocar, que é o que a gente vê, né? Isso é uma questão que passa, a gente assim não quer aqui ficar chorando, mas assim, se você pega um gerente financeiro, recursos humanos, marketing administrativo, a remuneração, ela quase segue essa escada, né? Sim. Agora, como é que você vai garantir o resultado das suas empresas se esse profissional, que é o especialista no seu consumidor, que é obrigatório ele acompanhar as tendências e as mudanças do comportamento do consumidor, como é que ele é o menos remunerado, né? Então, o que a gente começou a pensar? Que a gente tem que desenvolver ações para explicar para o empresário a importância e a relevância de marketing. Nossa, mas você tocou num assunto que estava louca para te perguntar. A primeira verba que se corta é do marketing, já percebeu? Verdade. Tipo, retraiu, aconteceu uma pandemia, todo mundo, corta o marketing. É mais ou menos isso que você está falando agora. Isso é quase rotina, né? Não, não foi só no Covid que a gente ouviu isso. Deu uma alteração, corta no marketing. E aí eu gosto de trazer exemplos bem-sucedidos na grande imprensa para as pessoas verem que isso é um ledo engano ou, pelo contrário, é a primeira decisão para você ruir o seu negócio, tá? Concordo. Você pega, por exemplo, assim, uma grande empresa que nesse momento, e é muito legal quando você acompanha, que é a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. Assisti uma entrevista dela que ela falou assim, que ela ficou um dia catatônica, paralisada, porque ela nunca tinha vivenciado isso, né? E quem nunca, né? Eu também fiquei um dia parado, 3 dias, a gente fica assim... Eu fiquei também, falei, como assim, né? Eu tenho que ir para casa, né? Eu não posso trabalhar. Só que aí ela também falou assim, o quê? Vambora, né? Vamos encarar, vamos reagir. E pra você ver, a Luísa Helena Trajano, ela começou a investir em marketing, ela já tinha, lógico, uma trajetória de e-commerce muito forte. Sim. E ela é uma das empresas que mais ganharam neste período de pandemia. Ela estava pronta para isso. A gente pega um outro exemplo, eu lembro também assim, e é legal, acho que você vai ver que eu estou falando muito assim, eu vi uma entrevista, eu li um livro, eu vi uma palestra, que isso demonstra o quanto a gente precisa, de fato, estar atenta às tendências e aos comportamentos. Uma entrevista também do dono da WhatsApp, que é uma escola de idiomas. Não sei nem se eu podia falar aqui o nome das empresas. Não, imagina, fica à vontade. Agora que eu vejo. Mas assim, ele está crescendo. Ele chegou a crescer, porque assim, ele começou... Lógico que assim, pra você ver, é o cara que está atento ao mercado.
É aquele cara que está ouvindo aquela tendência que fala, cara, vai virar. E aí, quando estourou o Covid, ele já tinha montado uma plataforma de cursos online, cursos de inglês. E está vendendo a rodo. Tanto é que uma pessoa perguntando para ele, ele falou assim, eu tô bem. Né? Eu falei assim, desemprego, não sei o que. Eu falei assim, olha, eu tô bem. Né? Lógico que num tom respeitoso, né? Porque hoje é complicado a gente falar isso, né? E aí tem um outro exemplo que a gente acabou de ter agora, que é um marketing muito agressivo, que ele até fala, a única despesa que ele não cortou na empresa dele foi marketing. Olha só. E não foi para me agradar ou os meus colegas de marketing, né? Porque o que ele entendeu é o seguinte, meu público está assustado, o meu público vai estar com medo de consumir, eu preciso entender essas pessoas, eu preciso adaptar os meus produtos ou serviços para essas pessoas. O que é isso na prática? Sei lá, eu vendo um negócio e eu não tinha delivery, agora eu tenho que ter. Agora tem que ter delivery. Né? Eu vendo um negócio numa loja física e não tinha redes sociais, agora eu tenho que ter. Né? Então, quantas pessoas fizeram isso? E essas coisas que eu estou falando, se a gente fizer fechar um ciclo, é o que a gente começou na nossa entrevista, quando você falou o que são os tais dos 4 P's. Né? Então, o primeiro P fundamental de marketing é produto. Eu tenho que entender tudo do meu produto, pontos positivos, pontos negativos, vantagens competitivas, o que o meu produto atende de benefício para aquele consumidor. Né? Então, qual é a necessidade que aquele consumidor tem, que eu vou ter que falar para ele que é o meu produto que resolve. Então, produto, P de produto. Aí eu tenho que entender de mercado, que é praça, é o P de praça, né? Então, assim, onde é que está geograficamente o meu consumidor? Né? Então, ele está no bairro X, no bairro Y, então eu vou colocar uma loja no shopping, eu vou colocar uma loja, né, no outra cidade. Então, eu começar a entender como é que esse consumidor, onde é que ele está distribuído. É lógico que com as redes sociais essa fronteira acaba, né? Sim, dá então, uma ele está ampliada. Então, ele está em todo lugar. Né? É lógico também que isso às vezes nos dá ansiedade, porque quando a gente está em todo lugar, significa também que todas as empresas estão em todo lugar. Então, assim, eu estou concorrendo com uma big empresa. Só que olha o barato disso, né? Ao mesmo tempo que talvez lá no passado eu não teria condições de concorrer com uma big empresa, agora hoje, pode. Nas redes sociais eu estou igual. Se eu tiver uma comunicação agressiva, e quando eu falo agressiva é no sentido assim, uma comunicação eficiente, com cards legais, que fale a narrativa, a história que o consumidor quer, eu estou de igual para igual com um grande. Então, o mercado vai falar isso, assim, do que para muito. Do que para muito. Deu um equilíbrio. Então, esse é o P. Aí eu tenho o P de preço, né? Porque a gente vai entender, assim, que todo produto ele tem um preço, que é numericamente o que a gente cobra ou o que a gente recebe. Mas mais do que o preço, a gente tem valor, que é a importância que eu dou para aquilo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tanto posso usar um carro popular, que serve para esse deslocamento naturalmente, como se for importante para mim participar de um grupo social, e se é importante para mim eu ser reconhecida como profissional bem-sucedida, talvez eu não vá escolher um carro popular, eu vou escolher um carro mais legalzinho, né? Então, enquanto eu entender, assim, da questão do preço, da formação do preço, mas também de como eu estabeleço valor, aí eu consigo fazer essa diferenciação. Isso é marketing também. Então, muita gente acha que marketing é só aquele departamento de comunicação. Mas o nosso conhecimento é usado para pensar produto e adaptar produto. Então, quem aí criou, que está vendendo hoje no WhatsApp, fez marketing. Quem criou um perfil no Facebook para vender seus produtos, fez marketing. Porque é uma forma de chegar até seu cliente. Né? E olha uma coisa bacana, né? Às vezes a pessoa fala assim, quantas lojas você tem? Aí eu falo assim, eu tenho 3 lojas. Né? Eu tenho uma no shopping A, B e C. E se aí a pessoa fala assim, e você está em todas as redes sociais? Eu falo assim, eu estou no Facebook e estou no Instagram, para dar 2 exemplos. E aí se eu perguntar para a pessoa quantas lojas ela está, se ela responder 3, ela respondeu errado. Porque as redes sociais são lojas. Com né? certeza. Então às vezes você fala assim, eu tenho 5 pontos de venda. Eu tenho 3 lojas físicas e eu tenho 2 lojas digitais. Né? Então, é o marketing que te dá essa vivência para você considerar isso. E, então, eu falei de produto, praça, que é mercado, preço, e a outra é promoção. Aí eu estou falando de comunicação, de como é que eu me comunico com esse consumidor para que ele entenda que o meu produto ou serviço é o mais adequado para resolver a necessidade dele.
Olha que maravilha. Quando você percebe a complexidade disso, lógico que eu vou fazer uma provocação, é justo esse profissional receber um pouco menos que outras áreas? Jamais. É o que tem que ser ressaltado, né? Infelizmente, os empresários ainda têm essa resistência de reconhecer isso. Acho que é uma questão de falta de informação, Cláudia, de verdade. É uma falta de informação. Porque isso é translúcido aos nossos olhos, Isso. né? Cláudia, eu ficaria aqui, ó, mais 2 blocos conversando com ela. Eu estou aqui com dor no coração, falar, nossa, a gente já tem que acabar. Como assim? Nosso tempo acabou. Mas eu já quero te fazer um convite para você voltar aqui no Elg Você e a gente dar sequência nesse papo. Volto, sim, com o maior prazer, né? Como eu disse, assim, a oportunidade de eu falar de uma área que é importante para a economia do Estado, para o desenvolvimento do Estado. E mais do que isso, né, é despertar o conhecimento sobre uma área que pode contribuir com todos, né? Com certeza. E eu estou nesse papel agora, né, da confraria, e eu acho que é nosso papel também compartilhar esse conhecimento com todo mundo. Estou A à gente disposição. fica feliz, as portas estão abertas. Muito obrigada, Eu que Elga. agradeço. E o Elg Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta às 21h30. Mas se você perdeu algo, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e temos uma novidade. Lançamos o nosso canal no YouTube. Quer rever essa entrevista? Corre lá, está aí na sua tela também. Espero vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.